tá no Top News, é fechamento de mercado, gente, a partir de agora. Uma ótima tarde para todos vocês que estão nos acompanhando desde mais cedo. Aliás, muita gente sempre nos acompanhando aí durante todo o dia. MPK, já tô vendo você me lembrando aqui. Muito obrigada, né, das férias que estão chegando. Me deixou até sorridente aqui logo no início. Muito obrigada, hein? Obrigada pela sua audiência de sempre, MPK, SMB, que já tá aqui desde mais cedo. Lu também, já estava aqui desde mais cedo com o pessoal do Com Dinheiro. Obrigada por todos que nos acompanham diariamente, mas eu já quero chegar aqui pedindo, tá, gente? Lembra aí de deixar o like na nossa programação, tá? A gente vai fazer o fechamento de mercado daqui e daí você se inscreve no nosso canal, você já vai deixando o like, inclusive, para poder ajudar aqui a gente a conseguir atingir a nossa meta de se tornar o maior canal do mercado financeiro em número de inscritos, porque já somos em número de visualizações. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre esse fechamento de mercado. Aliás, né, que dia, né, meus senhores? A gente até chegou a triscar no patamar negativo aqui em alguns momentos durante a manhã, mas depois aí da fala do Banco Central Europeu, aí sim os mercados começaram a respirar um pouquinho mais, inclusive engataram alta. Bolsa Europeia deu um respiro, fechando no patamar positivo, Bolsa Americana também, mas isso daqui a pouquinho o senhor Gabriel Monteiro chega por aqui atualizando. O fato é que o Ibovespa colou no cenário externo e conseguiu também permanecer nesse patamar positivo. 0,91% de alta que a gente tem agora para o Ibovespa, que está nos 103 mil pontos, 103.609 pontos. Lembrando, né, que na mínima do dia a gente foi aqui a 102.454 pontos, tá? Aí aqui, ó, no nosso monitor de mercado, quem lidera altas agora é Local Web, 12,37% de alta para Local Web. A gente também vem com o setor de varejo aparecendo por aqui, CVC, né, de que depois do resultado divulgado tinha caído bastante, hoje já recupera um pouquinho, 7,49% de queda. Melius, aí que teve um resultado que agradou aí bem o mercado, subiu muito no pregão dessa quarta-feira, hoje ainda sobe, Cash 3 está subindo 6,8%. A Pvida que sobe 5,95%. A Pvida que, né, ao contrário ali de Cash 3, teve resultado bem difícil aí, deixando muitos investidores aí com certo receio, principalmente em relação à guidance. Isso impactou muito o papel, que hoje está conseguindo registrar ali um certo movimento de alta. A gente também tem Localiza subindo, né, por aqui, e aí na ponta, e Natura, tá, gente? Olha só, Natura sobe, e inclusive não dá para poder descartar que nessa situação aqui de Natura a gente também teve quedas significativas na semana passada com o papel, depois do resultado que foi divulgado, né, bastante pressionado com a operação da Avon, e isso, né, já fez com que o papel registrasse fortes quedas, hoje sobe 5,76%. Ponta negativo, o que a gente tem aqui? Taesa, cai mais de 3%. Em relação à Taesa, a gente também teve temporada, né, tem temporada de resultados que aí vai influenciando nisso, a gente teve resultado da companhia sendo divulgado. TAI 11 cai 3,25%. A Eneva também está caindo, junto com outras grandes varejistas. Por exemplo, Via cai, Açaí também. O setor está bem dividido. Magazine Luiza sobe, mas Via está caindo, 2,36%. Em relação ao varejo, e a gente vai falar mais sobre isso por aqui, Mercado Livre anunciou uma boa injeção ali, né, de dinheiro. Vão colocar aí bastante investimento, mais 19 bi está previsto aí de investimento para o Mercado Livre. E qual será o impacto disso para as outras varejistas aqui, né, do Brasil? A gente vai conversar daqui a pouquinho na nossa programação com o Rodrigo Latti. Ele vai estar aqui para poder explicar mais sobre os impactos, o que significa exatamente tudo isso. Mas esse é o cenário que a gente tem aqui por enquanto. Vamos lá saber como é que a gente está, né, no fechamento do mercado lá nos Estados Unidos. Gabriel Monteiro, boa tarde para você. Boa tarde, dona Débora Oliveira. Vai aproveitar as férias para dar aquela respirada. E quem está dando a respirada hoje é o mercado internacional. Olha só, os mercados como um todo reagindo bem à interferência do Banco Central Suíço no Credit Suisse. Já foram ali, já foi comunicado ontem ao mercado. Nós trouxemos inclusive essa nota envolvendo tanto o Banco Central, o Banco Nacional Suíço, quanto a Autoridade Reguladora de Mercados de Capitais, dizendo que o sistema financeiro está estável, ele não é ameaçado diretamente pelo risco bancário iniciado ali nos Estados Unidos com a quebra do Silicon Valley Bank e também com o Signature Bank. Essa nota ela foi emitida ontem e já hoje o Credit Suisse se demonstrou disposto a aceitar um crédito de 50 bilhões de francos suíços do Banco Central Suíço. Então nós teremos talvez esse socorro, esse auxílio das autoridades suíças ao Banco Credit Suisse, que é um dos gigantes dos bancos de investimentos mundiais. Você pensa em banco de investimento, você pensa em Credit Suisse,
essa crise pegou pesado com os mercados internacionais nos últimos dias e hoje nós tivemos essa boa respirada. Notícia que veio aliada à tomada de decisão de política monetária lá para o Banco Central Europeu. Então, muito se tinha dúvida sobre o que o Banco Central Europeu faria com essa crise que estourou na semana passada. Muito se coloca em dúvida a decisão do Banco Central norte-americano, do Federal Reserve, para a semana que vem. Muito se coloca em dúvida a manutenção dessa política ultra restritiva aqui no Brasil. Lembrando, nós temos algumas das taxas reais maiores ali, mais elevadas do planeta. Então se duvidava muito se o Banco Central ele realmente seguiria o seu curso, a sua estratégia já planejada, o aumento de 50 pontos base que já era especulado pelo mercado, ele seria realizado ou não. Essa grande dúvida ela foi elucidada. Hoje nós tivemos a publicação dessa decisão de política monetária e realmente vimos o aumento de 50 pontos base no intervalo de juros ali para o Banco Central Europeu, para a zona do euro. Isso foi um alívio junto ali desse socorro estatal ao Banco Suíço para os mercados internacionais. Então hoje nós vimos, claro, as bolsas na Europa reagindo muito positivamente. Não tivemos uma reação tão forte que fosse suficiente para equilibrar as contas dessa semana. Ainda estamos no vermelho. Lembrando, ontem todos os principais índices europeus caíram mais de 3%. Eu coloco nessa conta tanto DAX na Alemanha, quanto FTSE no Reino Unido, quanto CAC na França. Essas três bolsas, incluindo o índice Eurostoxx, caíram mais de 3% no pregão de ontem. As altas de hoje não foram suficientes para suprir essa queda dos últimos dias, no entanto, ainda são um respiro, um alívio para o mercado europeu. Nós tivemos aqui, DAX na Alemanha com uma alta de 1,57%. Lembrando, essas bolsas elas já estão encerradas, não estão mais em operação, se encerram ali próximo da 1h30, 1h40 da tarde do Brasil. DAX, 1,57% de alta, FTSE no Reino Unido quase 1% de alta, 0,9% de alta e CAC 40, 2% de alta. Ontem, CAC 40 sofreu bastante, inclusive com a divulgação dos números de inflação para a França, que vieram acima das projeções e atingiram um patamar que nós não vimos desde a década de 90 para o país. O índice Eurostoxx também andou bastante, 2,03% de alta. Já para os Estados Unidos, alívio, também um respiro dos investidores depois de alguns dias de queda. Ontem nós já vimos esse movimento de reversão. O próprio Ibovespa, ele caiu bastante durante o dia e fechou ainda no negativo, mas com uma queda muito menor, cerca de 0,25%. Lá nos Estados Unidos foi a mesma coisa, os índices chegaram a cair quase 2% e nós tivemos um fechamento para a Nasdaq no positivo, 0,4% positivo, e para a S&P 500 e Dow Jones menos negativo do que na maioria do dia de negociações. Nasdaq hoje continua ganhando valor, segue em patamar positivo, se recuperando dessas fortes quedas dos últimos dias. 2,43% de alta para a Nasdaq, 1,64% de alta para a S&P 500 e Dow Jones subindo 1,06%. Esse é o cenário para os Estados Unidos. Lembrando, nós seguimos com as negociações até às 5 horas da tarde, ainda no programa de hoje, ainda no Top News. Nós traremos todas as informações, todas as oscilações que acometerem, claro, o mercado norte-americano, que está funcionando em paridade com o nosso desde a mudança de horários da B3 e desde o fim, claro, do horário de verão lá nos Estados Unidos. Débora? É isso aí. Bom, voltando aqui para o Brasil, a gente vai dar o nosso giro de notícias, vamos trazer as últimas informações aqui da tarde. Daqui a pouquinho a gente atualiza mais sobre as bolsas aí para todos vocês. A governança interna, gente, da Petrobras já entregou ao Comitê de Pessoas do Conselho de Administração, o COP, os pareceres e também toda a documentação dos 7 indicados pelo presidente Jean Paul Prats à diretoria executiva da empresa. Com isso, segundo o broadcast, o grupo de Prats espera que o Conselho aprove essa nova diretoria até o fim desse mês, possivelmente já numa reunião que deve acontecer nos últimos dias de março. A ideia é que em abril os novos diretores já estejam empossados. A consequência mais imediata da posse dessa nova diretoria é a renovação do trio que toma decisões sobre reajustes nos preços dos combustíveis. Em regra, na estatal, decisões sobre preços são tomadas em conjunto pelo presidente e pelos diretores financeiros e de comercialização e logística.
A CSN assinou um acordo com a construtora São José para eventual aquisição de 50% do imóvel onde funcionou a antiga fábrica da Ford em Taubaté, no interior de São Paulo. O valor da operação não foi ainda divulgado. De acordo com a empresa, a compra seria feita com o objetivo de uma potencial realocação de uma das unidades de produção de revestimento de caixas, latas e materiais de aço desenvolvidos pela controlada Prada. E a JHSF Participações e a JHSF Malls comunicaram a inauguração da nova expansão do Shopping Cidade Jardim, aqui em São Paulo, adicionando cerca de 11 mil metros quadrados de área bruta locável ao shopping, que passa a operar agora cerca de 49 mil metros quadrados. Com 100% da área alocada, a expansão cria o espaço Home Design, que, segundo a companhia, conta com amplas alamedas, vegetação natural e um vão central que permite uma visão 360 graus em todos os andares. Inclusive, deixa eu atualizar vocês aqui, né, do setor de shoppings, como que a gente vem agora com o setor. Setor que, lembrando, durante a pandemia, a gente sabe que foi bastante impactado, os shoppings tiveram que permanecer, né, claro, fechados. Hoje a gente tem, olha só, Multiplan cai no 1,22%, JHSF cai 0,23%, Aliança Sonai 0,17% de queda e Iguatemi que consegue subir agora 2,06%. Gabriel. Confirmou a incorporação da Central Geradora Termoelétrica Fortaleza. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. A Eneva informou hoje que foi efetivada nesta quarta-feira a incorporação da Central Geradora Termoelétrica Fortaleza S.A., a CGTF, titular da outorga da Central Geradora Termoelétrica pela companhia. Em comunicado, a empresa disse que a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica, que era uma condição suspensiva à incorporação que foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, foi obtida em reunião realizada em 7 de março de 2023. E a ata da reunião foi publicada na data de ontem no Diário Oficial, tornando eficaz a incorporação. A XP reforçou a recomendação de compra para a Mater Dei, com preço-alvo a R$ 9,90. Para a corretora, as perspectivas de desempenho para a empresa em 2023 são positivas, já que o novo hospital da rede em Salvador está ganhando volume operacional mais rápido do que o esperado. E o Bradesco, o BBI, manteve a recomendação de compra para a Mitre, com preço-alvo a R$ 9,00. Na avaliação do banco, a empresa passa por um ciclo de negócios que combina questões preocupantes com tendência de alta de estoque, queda de margens e queima de caixa em meio a incertezas macroeconômicas. Já o Credit Suisse reforçou a recomendação de venda para a Taesa e o preço-alvo é R$ 30. Os resultados do quarto trimestre da empresa foram piores do que o esperado, pressionados por efeitos regulatórios e piores despesas gerenciáveis, segundo o banco. E toda quinta-feira é dia de participação aqui do David Martins, consultor de investimentos da Sara Invest, ele que já está aqui com a gente. David, seja muito bem-vindo. Vamos lá falar sobre esse mercado. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma semana. Olá, Débora. Olá, Gabriel. Olá a todos. Uma excelente tarde. Vamos lá. David do céu, o que foi isso com esse Credit Suisse, né? Aliás, eu até deixei o setor bancário aqui para a gente dar uma olhada, o setor, né, todo aqui junto com os bancos digitais, os bancões. Hoje a gente está vendo esse quadro aqui tudo verdinho, mas ontem, aliás, desde sexta-feira passada, meu Deus do céu, o negócio estava ali pesado para o setor bancário, porque aí levantou, foi colocado radar aí, né? Foi ligado o radar dos investidores no setor bancário, setor financeiro de todo o mundo. Você acredita que realmente essa atuação aí do Banco Central Europeu, esse posicionamento da Lagarde que a gente viu, né, hoje pela manhã, é o suficiente para poder acalmar esses ânimos, para poder realmente tirar um pouco daquela sensação de pânico que o pessoal, né, vinha sentindo, ou a gente ainda deve deixar esse radarzinho ligado? Ele é suficiente, né, essa medida do Banco Central da Suíça com relação ao Credit, é suficiente para o dia de hoje. Porque amanhã a gente já não sabe o que virá pela frente, né? Então, nós tivemos nos Estados Unidos, lá, o Silicon Valley. Então, a gente já vê um risco no setor bancário dos Estados Unidos, que deu sequência ali no Signature, e aí agora a gente vê também se expandindo para a Europa, né? O Credit não é algo novo, a gente já vê problemas, tanto com relação ao resultado, né? Se a gente for analisar só o ano passado, um prejuízo ali na casa de 8 bi dólares,
E aí, quando a gente vê a questão da análise financeira da empresa e alguns problemas ali apresentados, até algumas inconsistências, né, divulgadas, isso traz bastante receio. Sem contar a questão de lavagem de dinheiro, problemas de gestão. Então, a gente estava até brincando aqui, eu e o Gabriel, será que esses 50 bi serão suficientes, né? Por quanto tempo? É difícil, assim, prever, mas como a gente tem um risco, né, sistêmico, por mais que a gente veja uma atuação tanto nos Estados Unidos por parte governamental, como agora também ali na Suíça pelo Banco Central, a gente vê que, de certa forma, dá uma acalmada nos mercados, mas principalmente instituições financeiras de menor porte fica com um risco ainda muito elevado, porque os investidores acabam buscando o refúgio, né, em grandes instituições. Então, segunda-feira foi dia de receber diversas ligações dos clientes da Sarinvest perguntando sobre as nossas instituições. Será que as instituições do Brasil são saudáveis, suficientes? Será que eu devo permanecer com recurso nessa instituição? E quando a gente vê a expansão que ocorreu nos últimos anos, principalmente em bancos digitais, e aí a população tendo acesso. E agora, nesse momento, onde já começa um receio, pensando principalmente, relembrando, né, 2008, ali nos Estados Unidos, na crise do subprime, onde teve outras instituições centenárias que acabaram quebrando, e aí volta novamente todo esse receio para o mercado. Eu acho que nós devemos ainda ter, nos próximos dias, muita volatilidade no setor. Acredito que bancos tradicionais, principalmente Brasil, que já tem uma expertise, a gente fica de certa forma mais confortável, mas esses bancos menores devem sofrer ainda muita volatilidade. São cenas dos próximos capítulos, né? Ultimamente, assim, diariamente no mercado a gente tem aí uma notícia bem impactante. Então vamos acompanhar de perto, que é mais uma, e muita volatilidade trazendo aí dos ativos de risco, principalmente voltado para o setor bancário. Eu acho curioso, né? A gente tem 50 bi do dinheiro nacional sendo aplicado, sendo emprestado para Credit Suisse. Teoricamente seria o suficiente para estabilizar as operações do banco. E aí eu deixo a pergunta para quem está nos assistindo. A gente sempre fala sobre educação financeira e às vezes o endividado, o problema dele não é a falta de dinheiro, é você colocar dinheiro na mão dele, ele vai continuar endividado porque falta a organização das suas finanças pessoais. Talvez para essas grandes instituições financeiras, não é que eu estou falando que faltou organização nos bancos, mas o Credit Suisse ele não vem dando problema agora, já há um bom tempo ele vem tendo problemas com as suas operações. Então será que dinheiro, só dar o dinheiro na mão desses bancos é o suficiente? O suficiente para garantir que o depositário ali ele vai conseguir sacar o seu dinheiro, mas é o suficiente para manter essa operação a longo prazo, pensando no longo prazo, e aí para o investidor que tem ações de Credit Suisse, aí o negócio vai ficar feio, porque ninguém vai acudir o investidor na hora final, né, o David? Acho que é a última pessoa em que é acudida ali nessas situações de extrema tensão. A gente vai ver isso com Americanas, vai ser o último a ser acudido. Tem os credores, tem os funcionários, tem a União, e aí depois a gente pensa nos investidores. No Credit Suisse é a mesma coisa, para quem está olhando para fora, falando, não, é uma baita oportunidade de conseguir comprar ação de um grande banco de investimentos internacional com operações conhecidas no mundo todo. Talvez não é só o dinheiro para salvar agora, a operação de longo prazo aí eu não tenho tanta confiança que 50 bi sejam suficientes ali para educar o Credit Suisse e botar as operações de volta nos eixos. Aí a gente vai ter que ter uma conversa longa aí sobre as operações do banco, que não está existindo neste momento pela urgência, né? Eu acho que é tão urgente, é tanto incêndio para apagar que a gente tem que falar sobre esse problema especificamente e não sobre o histórico do banco, histórico recente do Credit Suisse, mas tem muita coisa para ser discutida com essa instituição financeira, inclusive instituições financeiras brasileiras querendo entrar na jogada, querendo comprar essas operações. Imagina só, Débora Oliveira, o que acontece se o Brasil se expor ao mercado internacional bancário? Que você imagina essa situação, hein? Gabriel, só aproveitando, quando a gente fala com relação a esse aporte, né, aí do Banco Central suíço, a gente está falando principalmente de uma alocação ali, né, para você trazer uma segurança para o mercado, mas com certeza deve ter alguma contrapartida em troca, né? Muitas vezes quando a gente até fala, vamos lá, trazendo um exemplo aqui para o Brasil, e um problema que nós temos, que é a questão social, a gente sabe muitas pessoas passando dificuldade,
Mas será que simplesmente você injetar dinheiro é suficiente, né? Quando a gente vê os auxílios existentes? Acredito muito mais você exigir uma contrapartida e você dar a oportunidade para aquela pessoa desenvolver, né? Porque não só simplesmente, como você bem trouxe, a questão financeira, o dinheiro vai resolver. Muitas vezes no curto prazo sim, mas e de maneira sustentável, né? No médio e longo prazo, acaba não se sustentando, tá? Então, acredito que sim, deve ter alguma exigência de alguma contrapartida, provavelmente ainda não foi divulgado para o mercado, pela urgência da situação, né? De contaminar todos. E aí, só complementando com relação ao que você falou dos acionistas, se for provado fraude, sim, você consegue entrar com algumas medidas judiciais, mas se for somente incompetência de gestão, não tem praticamente do que você reclamar, né? Porque você ali é sócio, você não tem um risco de crédito, você não está tomando um calote, e sim você investiu em algo que foi mal gerido e aquilo, enfim, leva uma suposta quebra, né? Vamos pensar de forma hipotética futura. Então, é sempre importante os investidores terem ciência quando a gente faz a aplicação numa empresa, principalmente investidor que gosta de empresas que estão passando ali por um processo de turnaround, né? De reestruturação. Vou aplicar o meu recurso porque essa empresa ela vai se recuperar e aí sim eu vou ganhar muito dinheiro. É uma possibilidade, mas se a empresa quebra e não foi nenhuma fraude apontada, você perdeu o seu recurso porque aquela ação praticamente vai virar pó, né? O papel, ninguém mais vai ter interesse. Então a gente tem que ficar bastante de olho aí nesse tipo de papel. Bom, a gente vai continuar ainda falando sobre isso aqui na nossa programação com certeza, porque tem sido o assunto realmente da semana. Então, antes, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta falando mais de Credit Suisse, vamos falar também sobre essa gripe aviária que está acontecendo, gripe suína que está acontecendo lá na China, daqui a pouquinho com a Ledelara que já está por aqui, então não sai daí que a gente volta já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. PMC News, informação que gera valor. A gente tá de volta e vamos lá, vamos só para poder atualizar vocês como que a gente vê com o Ibovespa, 0,96% de alta, tá, gente? São 4 horas e 29 minutos, temos mais meia horinha de pregão, 103.661 pontos e olha só o setor de frigoríficos, todo em alta e, aliás, liderando altas aqui, inclusive, do índice Bovespa. Durante toda a manhã, a gente teve a papel chegando a subir do setor mais de 9%. E é justamente sobre isso que eu quero conversar, né, mais aqui com a Ledelara, ele que já está aqui para poder conversar com a gente. A Ledelara, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Gabriel. Obrigado novamente.
Ale Delara, vamos lá, vamos entender um pouco primeiro, claro, a gente está vendo esse setor aqui já respondendo bastante, respondendo forte, inclusive, do setor de frigoríficos. E depois foi que a gente veio a entender um pouco mais que é justamente esse efeito dessa gripe suína lá na China novamente, né? Primeiro ponto, antes da gente entrar exatamente no setor aqui nessa alta aqui do Brasil, para entender o que está acontecendo, vamos tentar explicar que cenário é esse que a gente tem agora lá na China, né? Que crise é essa que a gente está vendo agora dessa gripe aviária? Porque quando a gente fala de China, a gente sempre tem uma dubiedade em relação às informações, mas é importante lembrar que 2018, 2019, a gente já teve uma crise muito forte da gripe suína por lá, e isso, claro, afetou bastante o mercado, foi benéfico, né, óbvio, acaba sendo benéfico para o Brasil, mas afeta bastante o mercado por lá. É a mesma situação, é um pouco mais leve. Qual é o cenário que a gente tem agora, né, nessa repercussão que está havendo aí em relação à gripe suína lá na China? Ele é parecido, Débora, ele é um pouco mais leve, porque em 2018 começou a surgir aquele surto e o governo, os fazendeiros, eles não estavam preparados para aquilo que viria à frente. Então, naquele período, 50% do rebanho, do plantel de suínos na China teve que ser abatido. Nós estamos falando ali de 250 milhões de animais. Então, hoje a China possui em torno de 45 milhões de matrizes e 440 milhões de animais comerciais que são abatidos para a produção de carne suína. Naquele período, metade disso teve que ser abatido para evitar a propagação de doença. E não foi só a gripe suína. E havia também mais 2 vírus lá, o porcina vírus e orelha azul. E apareceu devido a uma estação muito chuvosa, aí a água acaba disseminando esse vírus em outros animais. Desde aquele período, que demorou 2 anos para o mercado se recuperar, para fazer toda essa recomposição, para o Brasil foi muito benéfico nas exportações de proteína, mas foi muito ruim nas exportações de soja, farelo de soja e milho. Esse foi um período onde a China praticamente saiu do mercado de compras de grãos. Os preços da soja chegaram a trabalhar por volta de $8 o bushel, o milho a $3, $3,50 o bushel, mas para o setor de exportação de carnes foi um ano muito bom. Desde então a China se preparou, normas rígidas de sanidade de animais foram implantados, só que agora surgiu novamente, logo após o feriado do Festival de Primavera, que é o Ano Novo Chinês, lá uma semana de férias, muitos casos começaram a ser reportados. Principalmente nas regiões produtoras, que é a Henan, Shandong, Hebei, que é uma região próxima ali ao centro da China, um pouquinho abaixo de Pequim. Essa região, os suínos são produzidos ali, as matrizes estão nessa região, e é distribuído para todo o país. Então, sempre que há uma concentração da PSA ali, acaba afetando todo o rebanho chinês, porque é dali que sai. Segundo os especialistas que eu vi a matéria agora, que foram consultados, há um potencial de abate em torno de 10% da população, então, de suínos. Então, a gente falaria ali em torno de 4,5 milhões, 5 milhões de matrizes e em torno de 45 milhões de animais. Um problema está sendo a falta de notificação, porque alguns remédios, alguns outros produtos foram colocados no mercado e alguns sintomas são mais leves. E há notícias de que muitos produtores não estão informando a infecção de animais. Então, não tem-se exatamente uma clareza de como que está o contágio por lá, mas especialistas acreditam que já esteja em 50% do rebanho do país. Maravilha, Ale. Inclusive, nós vivemos recentemente um caso aqui de vaca louca, esporádico, atípico, já foi caracterizado no Brasil. Inclusive, isso prejudicou as nossas exportações justamente para a China. Hoje nós temos uma reação muito positiva de todas as companhias listadas no segmento de proteína animal aqui no Brasil. O Brasil pode realmente se beneficiar dessa situação, exportar mais ao país, ou é questão de preço de carne? Como que fica essa relação? Por que o Brasil ele pode se beneficiar de algo que está acontecendo isoladamente lá na China, em uma região da China? Ele pode se beneficiar, Gabriel, porque o consumo de carne tende a cair. Então, o ciclo ele vai funcionar da seguinte maneira. Começaram a aparecer os primeiros focos. Aqueles suinocultores que começam a receber essas notícias, eles antecipam o abate de animais para evitar que contamine o plantel deles, eles acabem perdendo essa produção. É o que está acontecendo agora. Então, animais que têm um peso médio de abate de 120, 130 quilos estão sendo abatidos com 90, 100 quilos. Muita carne chegou no mercado, o preço da carne suína caiu.
Hoje está sendo negociado por volta de 15 yuans por quilo, que é 2,30, 2,40 reais por quilo. Chega um momento que a produção cai, não existe mais carne suficiente para vender. Como o chinês acostumou a comer carne, ele começa a buscar essa carne no mercado internacional. E ali o Brasil entra como um forte candidato para fazer essa exportação. Hoje somos o líder na exportação de carne bovina, mas somos o quarto maior exportador de carne de suínos. Mas, de qualquer maneira, aumenta esse fluxo para lá, por isso que é favorável para o Brasil. Então, as ações estão reagindo hoje à possibilidade de um aumento das exportações, não só de carne bovina, mas de frango também. E aqui temos que torcer para a gripe aviária que está circulando na América do Sul não chegue nas nossas granjas, como de carne suína também. E eu acredito ainda que, após a volta das exportações de carne bovina, as ações ainda podem reagir a esse fato. Porque, por enquanto, as exportações de carnes elas estão suspensas. Até eu comentei na primeira hora do agro, hoje aqui na BMC, que os frigoríficos estão tendo um prejuízo em torno de 25 milhões de dólares por dia, enquanto dura esse embargo. E assim que a China voltar a comprar, liberar essas exportações, a gente também deve, muito provavelmente, ter uma reação positiva, até porque as escalas de frigoríficos elas estão bem curtas, abaixo de 6 dias, ou seja, voltou a exportação, eles vão precisar acelerar as compras, processar e acelerar os embarques até para cumprir os contratos que já estão em vigor. Perfeito. Bom, Ale, deixa eu chamar aqui o David Martins, ele que está aqui para poder participar também desse papo, para a gente falar um pouco mais sobre esse setor, sobre tudo que tem acontecido. David. Olá, Ale, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Ale, de acordo até com essa última fala que você trouxe, a perspectiva de crescimento na exportação, não só de carne suína, né, ali, mas também carne bovina, aves. Quando a gente já vai trazer, olhando as empresas, as companhias, né, se a gente for analisar Marfrig, que é mais mercado aqui Brasil e Estados Unidos, focado ali em carne bovina, quando a gente já vai olhar JBS, aí sim já tem tanto carne bovina, como carne suína, como aves, a gente já vê uma quantidade bem maior ali em termos de produtos, vamos colocar assim, né? E aí também faz exportação de forma global, né? Então, Ásia, Europa, Estados Unidos, a gente vê uma potência, né? Quando a gente fala aí dentro desse segmento. E a gente já vai analisar a Minerva, a gente já está falando mais no mercado Brasil, América Latina, carne bovina, e aí BR Foods a gente está falando de mercado Brasil, carne bovina e também, suíno e aves. Você acha que a mais impactada seria mesmo a JBS, ou você acredita que Marfrig também, outras, podem se beneficiar desse cenário? Porque a gente começou falando de China, mas você acredita Sim. que outros países também podem demandar aí mais exportação e beneficiar outras empresas? David, eu acho que pode beneficiar todas de maneira geral, porque você tem um aumento de demanda. Então, esse aumento de demanda, apesar de ser num país, esse país é a China. Então, qualquer aumento de demanda, por menor que seja lá, vira um tsunami no restante do mundo. Então, se a China começar a pagar preços melhores do que outros países, e ela costuma fazer isso quando ela precisa garantir a segurança de alimentação, o abastecimento de alimentação no seu mercado, isso acaba tirando oferta de outros países que automaticamente também tem que elevar o preço. Por isso que sobe o mercado como um todo. Empresas aqui no Brasil, como a BRF, principalmente a BRF, ela também está bem posicionada agora, porque a Argentina suspendeu as exportações de carnes de aves e o Chile também suspendeu por 28 dias as exportações por causa de surtos de gripe aviária. Então o Brasil ele conseguiu se posicionar nesse mercado, contanto com um pouco de sorte, um pouco de competência também, por isso que o mercado ele sobe como um todo. Então, nós estamos vivendo um bom momento, com exceção da vaca louca, que ainda não foi liberado as exportações, mas deve ser liberado na próxima semana, eu acredito. Nós estamos muito bem posicionados no mercado agora para abastecer tanto China, quanto Estados Unidos, quanto Europa, porque nós estamos livres de qualquer problema. Agora, tanto gripe aviária na América do Sul, quanto um sério candidato a aumentar as exportações para a China, que está enfrentando um surto de gripe suína. Tá. Ali, aproveitando, então, mais uma pergunta, você trouxe até mesmo o bloqueio que nós temos ali com uma exportação para a China, né? A
se já há uma previsão, enfim, da gente voltar a normalizar a exportação para lá. E aí um segundo ponto seria do impacto de ampliar a exportação de carne de maneira geral nos preços das carnes aqui no Brasil. Será se com o aumento da exportação corre, de certa forma, algum risco de em algum momento ficar em falta, ter uma diminuição considerável no abastecimento do mercado regional e isso impactar diretamente no preço? Então, literalmente, assim, o preço da picanha vai continuar baixando, como teve uma leve baixa no mês anterior, ou ele vai aumentar? Será que o churrasco a gente vai ter essa picanha ou não? O que você tem? Olho na inflação, né, David, que assustou um pouco nesse último mês. Inclusive, até complementando um pouco essa pergunta, nós estamos nessa expectativa de liberar as exportações do Brasil. Com a antecipação dos abates, inundação do mercado, isso pode beneficiar ou prejudicar essa relação? A China vai deixar para depois para liberar essa exportação brasileira ou vai adiantar já o processo? Como que você acha que o país deve se portar nessa situação especificamente? Não, ótimas perguntas, até para desmistificar alguns dados aqui. Primeiro, o Brasil ele tem um protocolo firmado com a China, que no caso de identificação ou alguma suspeita da vaca louca, né, a EBB, o Brasil tem que suspender de maneira espontânea as exportações por lá. Foi feito esse processo, já saiu o laudo tanto do Brasil quanto da Organização Mundial da Saúde Animal lá do Canadá, e agora é uma questão de tempo para que a China volte a liberar as importações. Normalmente, ela usa esse período de quarentena para renegociar contratos. É aí que a China vem e quer bater nos preços, renegociar os preços um pouquinho mais baixo. Eu acredito que é isso que está acontecendo neste momento. Mas ela deve liberar na próxima semana, porque todos os processos que são exigidos no protocolo que nós temos assinados com eles já foram cumpridos. Então, está indo uma missão do Brasil para a China, uma reunião virtual que eles fizeram não trouxe resultado, mas a presencial na próxima semana eu acredito que vai ser mais do que suficiente para resolver esse impasse e aí o fluxo começa a seguir normalmente. Quando nós falamos no abate de animais, de boi, a China ela não compra o boi inteiro, ela não compra a carcaça toda, todos os cortes de carne, ela compra o dianteiro do boi, que são as carnes mais baratas. Ou seja, o traseiro do boi, que é onde está a picanha, a alcatra, o porterhouse, a fraldinha, ela fica no Brasil, não são esses cortes exportados para a China. Então, o aumento de exportação para o país tende a aumentar a oferta de carne no Brasil, porque são cortes diferentes que nós consumimos. O Brasil ainda é importador de picanha. O Brasil ele não exporta, ele importa picanha. Nós somos grandes importadores de picanha, tanto da Argentina quanto do Uruguai. Então, o preço da picanha, vamos colocar assim, dependemos um pouco da oferta desses países para o Brasil, da taxa de câmbio, já que nós somos importadores, e também da oferta no mercado doméstico de outros cortes. Imagina que a picanha começa a subir muito de preço devido à importação mais cara por causa do dólar e um outro corte ali parecido possa ser o substituto desse e ele começa a cair no Brasil. Então, por essa arbitragem, vamos colocar assim, entre os cortes de carne, ele pode cair o preço por uma maior oferta no mercado, já que a China vai comprar os cortes tradicionais que eles usam por lá. Maravilha. Em questão de impactos inflacionários, como que você normalmente enxerga aqui esse setor de proteínas para o mercado brasileiro? Podemos ver algum impacto? A gente está meio escaldado, medo da inflação, a gente já foi surpreendido na última divulgação com o aumento na inflação. Como é que está a expectativa? A gente pode ver alguma mudança no cenário ou a gente deve passar por isso de forma passageira e será mais beneficiada as empresas do que prejudicada aqui a nossa economia geral? Gabriel, eu acho que a inflação ela continua sendo um problema no Brasil ainda, mas é muito atrelado ao dólar e ao custo de financiamento, ao próprio custo do dinheiro, onde a população ainda, de certa maneira, consegue absorver esse custo mais alto. Eu acho que o dólar é o grande driver nesse momento de inflação, porque a economia brasileira ela é altamente dolarizada. Aí com certeza vem um comentário, mas o Brasil é exportador de soja, exportador de milho, petróleo, minério de ferro e outras commodities. Mas a produção dessas commodities, que é o custo realmente do Brasil, que é quando nós calculamos os termos de troca, nós temos todos esses insumos importados.
Então, o dólar ele passa a ser um componente muito importante no custo que vai refletir no nosso IGPM, né, o PPI, o preço ao produtor. E isso está sendo, nesse momento, repassado para o consumidor. Então, um aperto monetário não está sendo, o aperto monetário no mundo todo não está sendo suficiente para baixar os preços. Então, nós estamos convivendo com juros altos no mercado e inflação alta. Quando nós estamos nesse cenário, o que nós podemos deduzir? Que a inflação não está só na demanda. Está na demanda, porque nós vemos a inflação de serviços que continua em alta, mas também na inflação de oferta. Porque commodities, apesar das quedas recentes, principalmente no petróleo que nós vimos agora, o equilíbrio ele não está muito adequado. Às vezes nós olhamos o derivativo sendo negociado na bolsa e temos a impressão que o mercado está com folga na oferta. E quando nós vamos para o mercado físico e vemos os prêmios de exportação que são negociados, nós vemos que eles estão extremamente altos para algumas commodities. Naquela que os prêmios estão baixos, nós vemos o derivativo em alta. Então, na geral, o preço real, na economia real, ele segue alto. E isso continua gerando a inflação no caso de oferta. Maravilha, já mandaram as perguntas, eu adoro a nossa audiência, Débora Oliveira, que tem ótimas perguntas separadas aqui. Tem uma consultoria, isso sim. Aqui, consultoria aqui com a Ale Delara, mas lembrando, gente, para quem gosta de escutar um pouco sobre agro, entender um pouco mais sobre agro, commodities agrícolas, até proteínas, que a gente sempre bate um papo, o programa do Ale é exibido aqui na programação da BBC News, Primeira Hora do Agro, nosso primeiro programa do dia, estreia aqui a grade de programação da BBC News todos os dias. Então, para você que está gostando desse papo, gosta de entender um pouco mais sobre o assunto, quer operar esse mercado, lembrando, programa do Ale Delara aqui na nossa programação Primeira Hora do Agro. Não vai marcar essa touca e perder esse conteúdo produzido aqui na BBC News pelo incrível Ale Delara. Mas o pessoal já mandou aqui as perguntas, eu tenho certeza que essa pergunta aqui está separada faz um tempo do Helder, ele estava querendo fazer essa pergunta. Saíram algumas notícias na mídia indicando o Mato Grosso do Sul como o terceiro maior produtor mundial de soja neste momento, passando a Argentina. Claro, esses dados eles foram emitidos pelo Instituto Mato Grossense, então a gente pode dar esse descrédito, mas claro, é muito importante para que nós separemos aqui essa questão da produção de soja e quais são as variáveis que estão afetando a produção de soja aqui no Brasil e também na Argentina. Essa ultrapassagem, terceira maior produtora de soja do planeta, agora Mato Grosso do Sul. Tem mais questão com o avanço da produção no estado? É mais questão de dificuldades produtivas na Argentina? Como que fica toda essa situação? E o Helder pergunta aqui, você acha que a gente pode avançar mais com essa produção em 2023? Ou ainda falta tecnologia, ou ainda demanda muito CAPEX aplicado para melhorar essa produção no estado aqui no Brasil? É do Mato Grosso, viu, Gabriel? Não é o Mato Grosso do Sul, é o Mato Grosso. Perdão, Mato Grosso. Perdão, peço mil perdões. Sorriso, o maior produtor mundial de soja, fica em Sorriso, norte do Mato Grosso. Comparar com a Argentina agora, se nós olhamos só o número, nós ultrapassamos eles. Mas se nós olharmos pela condição, a Argentina está tendo a maior quebra dos últimos 20 anos na sua produção de soja. Há pouco saiu mais uma atualização da Bolsa de Cereais e colocou a produção de soja em 25 milhões de toneladas. A expectativa inicial era de 50 milhões. Então, devido ao terceiro ano consecutivo de efeito de La Niña, uma estiagem, a maior estiagem ou a mais grave estiagem dos últimos 60 anos, acompanhado daí por picos de calor e depois geadas ainda e um retorno do calor, estão imputando no país, infelizmente, uma quebra histórica. Então, olhando o cenário, fica relativamente fácil do Mato Grosso ali, que é o maior produtor do Brasil, ultrapassar os números da Argentina. Todo ano há uma expansão de área. Então, o produtor ele sempre aumenta 1 hectare, 2 hectares e acaba ampliando um pouquinho a área aqui no Brasil. O próximo ano não vai ser diferente. Nos últimos 10 anos, para se ter uma ideia, o Brasil ele ampliou em 12 milhões de hectares a área de plantio de soja. E há um potencial ainda de aumentar essa área em mais 20 milhões de hectares, só recuperando pastagens degradadas. Então não precisaria aumentar ou desmatar ou fazer picadas em áreas virgens para plantar soja, e sim recuperar pastos degradados, nós já conseguiríamos ampliar e muito a produção de soja aqui no Brasil.
Em 2022, 2021, nós tivemos preços fantásticos na soja. Esse ano, nós já estamos tendo preços muito abaixo do ano passado. Preços bons ainda, mas muito abaixo do ano passado. A minha expectativa é que no próximo ano nós vamos ter preços mais baixos do que nós estamos tendo agora. Porém, não podemos olhar só o preço nominal da soja, porque eu tenho um custo de produção associado. E o custo de produção desta safra que está sendo colhida agora foi um dos mais altos da história também. Porque no caso da soja foi pregado potássio em máximas, fósforo em máximas também. E para a próxima safra a gente já vai ter esses preços do fósforo, por exemplo, MAP, DAP, superfosfato simples, superfosfato triplo, com uma queda de mais de 50% em relação ao ano passado. Então o custo de produção vai ficar muito mais baixo em comparação com a safra que está colhendo agora. Esta melhora da margem pode fazer o produtor ampliar a área. Porque o produtor nesse momento ele está capitalizado, o problema é como que ficará o preço realmente daqui para frente para o próximo ano, porque ele está muito mais baixo. Eu vi que ele mandou uma pergunta de fertilizantes ali também. Fertilizante, nós estamos com uma tendência de queda de preços ainda desde dezembro, novembro do ano passado. Primeiro porque os custos de matéria-prima reduziram bastante. No caso de nitrogenados, por exemplo, o gás natural saiu de $10 por milhão de BTU em Nova York. Na Europa, ele caiu também quase 90%. Hoje está custando um pouquinho mais de $2 por milhão de BTU nos Estados Unidos, em Nova York, que é uma referência de preços. Então, melhorou a margem da indústria, principalmente para as 4 maiores do mercado, Mosaic, Yara, Fruitpar e Euroquem. Então, o custo para o produtor caiu em torno de 45%. Fósforo, potássio também caiu bastante o custo de produção, só que os grandes compradores reduziram as compras. Por causa da guerra, eles compraram um volume muito grande, há estoque no Brasil. A Índia, que é o segundo maior comprador de fertilizantes do mundo, atrás do Brasil só, o governo não renovou os subsídios para compra. O último tender de nitrogenado trouxe um volume muito baixo. Ele está consumindo estoque de fósforo, está consumindo fósforo de potássio, cloreto de potássio. Então, o preço ainda no curto prazo tende a continuar em queda. Porém, daqui a pouquinho os Estados Unidos vai começar a plantar em maio. O produtor norte-americano não comprou fertilizante ainda. Eu acredito que ele vai expandir a área de milho, vai demandar fertilizante nitrogenado, principalmente amônia, sulfato de amônia, nitrato de amônia e ureia. Vai reduzir a área de soja, isso demanda menos cloreto de potássio e fósforo, e a Índia vai comprar menos também. E o Brasil só vai começar a se preocupar com compra de fertilizantes daqui 3 meses, depois que ele concluir o plantio do safrinha. Então, nesse próximo mês que vem, eu acho que os fertilizantes ainda podem ficar um pouco em baixa, podendo voltar a subir alguma coisinha daqui 2 meses e meio, 3 meses, mas não esperava uma alta muito grande como foi no ano passado, não. Ale, deixa eu trazer aqui uma situação que eu estava até acompanhando nos jornais aqui para essa semana, que é a situação do caos na BR-277. Já que a gente está falando sobre a soja, já entramos nessa situação, vamos falar um pouquinho dessa situação que está acontecendo lá no Paraná, principalmente naquela região ali para o Porto Paranaguá, que no final das contas pode chegar a gerar um prejuízo de 600 milhões de reais nessa safra, nessa logística toda da soja, né? E por causa das chuvas que vem atingindo toda a região, isso está trazendo um caos, causa um atraso no escoamento da soja. Inclusive, eu vi que até no momento de fazer de colocar a soja mesmo ali nos navios, de carregar os navios, isso também estaria, a chuva também estaria atrapalhando, fazendo ali a perder, inclusive, né, produção. Ou seja, como que está essa situação e esse prejuízo aí de 600 milhões de reais que os produtores teriam a partir do momento que tivesse que mandar a produção aqui para Santos? Tem sido aí algo preocupante, assim, como que você está olhando essa situação? Já é palpável aí, já é realmente contabilizado esse prejuízo aí pelos produtores? Não, Débora, ele não é contabilizado, ele é uma estimativa ainda. Na semana passada apareceram algumas rachaduras no quilômetro 33 da BR-277, que infelizmente é a única rodovia que liga o Brasil ao Porto de Paranaguá. Não tem outra alternativa a esta rota. Então o DENIT, os geólogos, os engenheiros condenaram esse trecho da rodovia, ficaram 2 dias quase ali com o trânsito totalmente interrompido.
O DENIT já construiu um desvio, então os caminhões eles conseguem seguir para o porto. Há uma dificuldade, um alongamento no tempo de trânsito, mas eles estão conseguindo seguir enquanto eles fazem uma manutenção na rodovia para que possa ser retomado. Nesse momento, é um período normal do aumento de fluxo, concorrência por caminhões, e também a fila de navios nos portos, ela costuma aumentar. Porém, nós tivemos, junto a esse problema da rodovia, um atraso no início da colheita. Então, devido ao excesso de chuvas no finalzinho de janeiro, mês de fevereiro, os trabalhos de campo não puderam ser realizados. Felizmente, o clima melhorou, principalmente no Mato Grosso, e eles conseguiram recuperar esse tempo perdido. Só que quando você tem uma janela de colheita de 40 dias, 60 dias, você tem um atraso de 20 dias e você recupera esse prazo em 30, 40 dias, é um volume muito grande de soja chegando ao mercado ao mesmo tempo. E o Brasil tem um déficit de armazenagem e um déficit de transporte, e isso acaba pressionando os custos. Como trata-se de uma commodity e a formação de preço são feitos por referenciais de mercado, que é a Bolsa de Chicago, prêmio de exportação, taxa de câmbio, todos os custos relacionados à comercialização voltam para a origem. Quem paga é o vendedor, no caso o produtor rural. Então a elevação do frete, desse custo de transporte, está sendo refletido no prêmio da saca em reais no interior. Quando eu olho para o porto, a fila de navios, há navios com mais de 35 dias aguardando a elevação, aguardando o embarque. Sempre que é feita a contratação de um navio, negocia-se o que nós chamamos de lay time, que é um período que vai levar a operação. Tudo aquilo que foge, extrapola o período acordado no contrato de afretamento, é cobrado uma multa chamada demurrage, que é o custo da diária de um navio. E um navio Panamax, que é a categoria que transporta grãos, em torno de 20 a 25 mil dólares por dia. Então, se eu tenho um prazo de 5 dias para a estiva, o navio está há 35 dias aguardando, 30 dias eu tenho uma multa de 25 mil dólares por dia. Esse custo quem paga é o exportador, não é o produtor, é a trading, porque é ela que contratou o navio. Então, nesse caso de sobrecarga logística, agora, tanto as trading exportadoras estão tendo um custo extra, com multas de demurrage, quanto o produtor rural está tendo indicativos de compra mais baixos, porque o custo do frete doméstico está sendo refletido no valor da saca de soja no interior. Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente todos os esclarecimentos. É um dia de muitas dúvidas, dona Débora Oliveira, e ter alguém para explicar o que está acontecendo aqui com o mercado brasileiro, o mercado internacional de commodities agrícolas é sempre muito importante para nós, da equipe da BBC News, e também para todo mundo que está nos assistindo. Ale Delara, sócio-diretor da Paine Agronegócio, seja sempre muito bem-vindo na nossa programação, e já deixo o convite para todo mundo que está nos assistindo até este momento. Já tem o programa do Ale Delara todos os dias aqui na nossa programação, então não marque toca, não perca tempo, todos os dias o Primeira Hora do Agro com Ale Delara aqui na programação da BBC News. Ale, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Gabriel, Débora, David. 8 horas da manhã, amanhã, sexta-feira, Primeira Hora do Agro. Só para finalizar, desculpa, eu vi o pessoal perguntando das fontes. Você pode consultar o portal de informações da Conab, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os órgãos regionais, IMEA no Mato Grosso, Emater no Rio Grande do Sul, DERAL aqui no Paraná, que tem essas informações sobre estimativas e levantamento de safras. Obrigado. Maravilha, muito obrigado, viu, Ale? Então, para todo mundo que estava perguntando, já tem aí a informação, viu, Débora Oliveira? O pessoal está perguntando a fonte aqui, que eu acho que quer caçar por conta própria, quer dar uma olhada nos dados, já tem aqui, a gente mostra e o Ale já passa de onde tirou as informações. Não tem conversa, viu, Débora Oliveira? Isso aí, bom. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, Rodrigo Glatt vai estar aqui com a gente para a gente falar mais sobre esse setor de varejo, gente. O que vai dar todo esse investimento aí de Mercado Livre? A gente tira essa dúvida daqui a pouquinho. Sai daí, até já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico, dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. PMC News, informação que gera valor. Estamos de volta. Vamos lá, vamos falar de varejo. Com ele, Rodrigo Glatt já está aqui para poder conversar com a gente. Glatt do céu. Boa tarde para você, muito obrigado por estar aqui. Fazia tempo que a gente não se falava aqui nesse fechamento de mercado. Pois é. Obrigado, Débora. Obrigado mais uma vez pelo convite e sempre estamos aqui à disposição. Legal. Glatt, essa notícia aí que veio até surpreender muita gente do mercado. Mercado Livre, 19 bilhões de reais sendo investidos aí na companhia. Logo de cara, eu já quero saber o que isso representa de risco para os pares ali, né, de Mercado Livre. A gente tem visto aqui hoje boa parte do setor em alta, mas Via sofreu um pouquinho aqui, 2,82% de queda num dia que a Bolsa está fechando um patamar positivo, 0,90. Como que você viu aí essa iniciativa da companhia e qual é aí o impacto que isso pode gerar no nosso setor? Eu acho que a resposta está exatamente na sua pergunta mesmo. Na verdade, eles devem ter realmente elevado até os investimentos em função desse evento que a gente teve com Americanas, né? Provavelmente Americanas, é claro que a gente não sabe em que extensão e quanto que vai durar esse processo da recuperação judicial, mas obviamente a capacidade de investimento da empresa ela está comprometida e obviamente os principais concorrentes eles vão tomar esse espaço aí e vão eventualmente acelerar até os investimentos. Isso que eu acho que é o caso do Mercado Livre e também até da Magazine Luiza, né? Então acho que eles vão realmente tentar ocupar esse espaço aí, tirar mais share das Americanas. Então acho que é um negócio natural, enfim. E até a gente, né, se você olhar aí os resultados, né, do quarto trimestre, você vê que o Mercado Livre ele continua realmente num ritmo, né, muito mais acelerado que todos os concorrentes, né? É o único que realmente cresceu em várias categorias, enfim. É o player que mais tem capacidade financeira, né, para tocar, né, esses investimentos novos, né, e desenvolver lá várias verticais do varejo eletrônico. Então, assim, é natural que isso esteja acontecendo, né? A empresa está ganhando um porte realmente inimaginável, né? Muito impressionante aí em relação ao que ela era, sei lá, 15, 20 anos atrás, né? Não, maravilha. Lembrando que a gente fala sobre esse vácuo de Americanas, não é só porque a empresa está fora do mercado, quebrou, faliu, não vai mais operar. Logo em seguida, se não me engano, na semana seguinte de ter estourado esse caso de Americanas, dessa fragilidade contábil da companhia, nós tivemos um levantamento, se não me engano, encomendado pelo Itaú, apontando uma queda de mais da metade, assim, 50% de todas as visitas ao site de Americanas. Se eu não me engano, esse número é maior, não estou com dado aqui na minha cabeça, mas a gente teve já logo em seguida ao evento, logo em seguida ao fato que foi amplamente disseminado aqui no Brasil, nós já vimos uma queda no número de visitantes do site de Americanas,
que é o principal negócio ali. O negócio é o varejo até digital, até abordando ali com plataformas de cashback. Tem bastante coisa digital em Americanas. Tem 50% de queda na circulação ali, nas visitas ao site em apenas uma semana depois do caso. Então não é só quebrar a imagem da companhia que ficou um pouco prejudicada, talvez... A questão é que a gente, no fundo, a gente não sabe nem o que vai acontecer, se ela vai quebrar, se vai ficar uma recuperação judicial. O que a gente sabe é o seguinte, o tamanho da operação hoje, como ela ela não vai ter esse tamanho daqui para frente, porque ela não vai ter capacidade de gerar capital de giro para continuar crescendo. Então, é por isso que a gente tem essa confiança maior que esses concorrentes de fato vão tirar mercado. É óbvio, não vai tirar 50%, né, de uma vez, mas isso ao longo do tempo vai acontecer. Isso aí acho que é uma questão que o mercado tem pouca dúvida que vai acontecer. Certíssimo. Isso, de certa forma, frustra os planos de investidores que estavam apostando numa recuperação de varejo, Glatt? Porque nós vimos todas as companhias, principalmente as de varejo digital, perdendo muito valor desde ali as suas máximas em 2021, finalzinho de 2021. Desde então a gente perdeu muito valor e tem gente ainda apostando na recuperação, pelo menos na recuperação no médio prazo do valor dessas companhias. Você acha que frustra um pouco esses planos? Você acha que o varejo ele vai sofrer um pouco mais, pelo menos essas grandes companhias, para se estabilizar a cotação dos preços das suas ações na Bolsa de Valores? Como é que vai ficar todo esse cenário? A gente viu uma Magazine Luiza ganhando bastante espaço nesses últimos tempos por conta de Americanas. Você acha que a estrada é um pouco mais complicada daqui para frente? Eu acho que, na verdade, a gente tem que olhar um horizonte um pouco mais longo de tempo e olhar um pouco mais para trás, né? Na verdade, a precificação dessas empresas lá em 2020, 2021, ela realmente acho que está um pouco equivocada, né? Na verdade, assim, a gente via, né, muitos analistas, muita gente trabalhando com crescimentos muito acentuados do e-commerce, né? Acima de 20%, e esse ano a gente teve uma queda do e-commerce, né? De forma geral. O único player que realmente cresceu foi o Mercado Livre, né? Então a gente teve esse ajuste, né, das perspectivas de crescimento para essas empresas, né? E ao mesmo tempo a gente teve um cenário de elevação muito abrupta dos juros, né? Que aí não pegou não só as empresas de varejo, mas vários setores domésticos no Brasil, né? Várias empresas aí com mais dificuldade para honrar os compromissos, né, para rolar as dívidas, enfim. Então, não é só o varejo eletrônico, né, mas de fato eles são o segmento que é mais sensível a isso, né? Então a gente vê hoje a própria Via e a própria Magazine Luiza já numa situação de alavancagem já que inspira cuidados, né? E acho que, obviamente, o preço das ações ele está dizendo isso, né? A Magazine Luiza saiu de 25 para em torno de 3, 4 reais, a Via também já teve a 20, está 1, 2 reais, enfim, mais ou menos precificando esse cenário aí de uma dificuldade, né? As empresas estão tentando recorrer aí a várias alternativas para captar dinheiro, para se manter, né, rodando a operação, suas operações, né? E ao mesmo tempo o mercado não tem crescido da forma que se esperava. Então acho que esse aí é o driver, né, que tem norteado as empresas aí de varejo, de e-commerce, né? Acho que as de varejo vestuário também tem passado essa dificuldade aí, mas acho que num cenário um pouco melhor do ponto de vista operacional, mas com a questão da alavancagem também sendo uma dúvida muito grande entre os investidores, né? E muita gente aí eventualmente especulando, né, que as empresas tenham que fazer aumento de capital, enfim, então ou recorrer a outros instrumentos, né? Então é assim que a gente vê, né? Eu acho que por isso que a gente viu uma queda, né, muito grande e muito medo com essas ações, né? Maravilha. Por favor, David Martins, consultor de investimentos da Sara Invest, fique à vontade, seja muito bem-vindo a essa entrevista. Muito obrigado pela participação de hoje, inclusive. Olá, Glatt, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Glatt, tudo bem, David? Analisa o setor... Tudo bem, graças a Deus. Quando a gente analisa o setor de varejo, e aí, como você bem vem trazendo, né, se a gente analisa principalmente o comportamento do consumidor, então a gente vê que o consumidor busca
em termos de um maior conservadorismo, de vou fazer uma compra, mas eu tenho medo de cair alguma fraude, então deixa eu comprar em um site confiável, um site, enfim, de uma marca conhecida. E a gente pega Magalu, a gente vai pegar a Via, a gente vai pegar aí Americanas, e aí, como o Gabriel bem trouxe, já teve uma queda drástica já na quantidade de acesso ali ao site de Americanas. Porém, desde ali da pandemia, né, a gente viu uma expansão do consumo, principalmente digital, então as pessoas começaram a consumir muito mais e ter acesso principalmente a empresas que muitas vezes não era conhecida, ou pelo menos a pessoa tinha uma certa desconfiança e aí começou a consumir ali um Mercado Livre, que já vem no crescimento já há alguns anos. A gente tem até algumas empresas, a gente pode falar ali da China, né? Shein, a gente pode falar Shopee, que vem crescendo também bastante em termos de vendas. Dito isso, quando você traz ali que do setor de varejo, falando de Brasil, a Mercado Livre é que mais vem crescendo, né? Comparado aos outros players. A Americanas está com esse problema. Quando a gente vai analisar Javi e Magalu, quando a gente fala do digital e a gente sabe que tem uma compra, principalmente pelas pessoas ali que buscam esse site confiável, conforme eu trouxe, esse nome mais conhecido, mas quando eu vou verificar principalmente uma loja física, e aí eu trago principalmente uma experiência de consumidor, pelo menos na região aqui em São Paulo, Zona Sul, os shoppings que eu frequento, até mesmo os centros comerciais, a gente tem uma quantidade bem pequena, né, de consumidores. Dito isso, também eu acho que assim, é importante a gente trazer aqui um indicador falando sobre o PL, né, se a gente vai analisar o PL de Magalu, que é um PL já mais esticado também, que demonstra que a empresa ainda é cara, se a gente pode trazer assim, mas a gente for analisar o de Mercado Livre, é um PL maior ainda, né? Então, assim, você acredita em termos de investimento, vamos lá, pelo crescimento e pelo investimento, pelo poder de investir e a expansão de negócios, Mercado Livre ainda continua sendo a bola da vez? Ou você acredita que, como sofreu muito essas outras empresas como Magalu, como Via, para o investidor pode ser que faça sentido aplicar, porque como a Mercado Livre já é muito grande, a gente não vê um upside tão alto. Como é que vocês têm visto em termos de análise aí dentro do segmento? Qual que seria ali, de acordo com o perfil, quem busca mais um ativo previsível ou quem busca um papel mais arriscado, com maior potencial de crescimento, de valorização? Assim, eu acho que você tocou num ponto bom. Na verdade, assim, para nós aqui, todas elas realmente estão caras, tá? A gente nunca foi investidor desse setor nos últimos anos, por entender que esses valuations são totalmente fora de qualquer realidade. Mas eu destacaria que o Mercado Livre, de fato, é a melhor empresa do setor, pelo crescimento que ela entregou, pelo tipo de crescimento que eles construíram ao longo desses anos, né? Então eu acho que realmente ele continua sendo a melhor empresa e por isso que ela negocia com múltiplos maiores, né? Enfim, então eu acho que a precificação hoje desses ativos na bolsa, ela está correta do ponto de vista de quem é investidor dessas empresas. Acho que ela está correta, né? A precificação relativa entre esses players, né? Dito isso, a gente aqui prefere segmentos mais discricionários do varejo, tá? A gente tem posições aqui de Pão de Açúcar e de Pague Menos, que acho que são empresas que têm uma resiliência maior, né, nas suas vendas, nos seus segmentos do varejo, enfim, né? Tem um call de longo prazo bastante relevante para a saúde, né, nas drogarias, principalmente na Pague Menos, enfim. Acho que o Pão de Açúcar tem uma cisão importante aí nos próximos dias, nos próximos meses aí do êxito com o Pão de Açúcar e eventualmente a própria Cenova, enfim. Então a gente prefere essas posições aí no varejo, que tem múltiplos muito mais baixos, né, e que de certa forma tem aí empresas que têm eventos para entregar aí nos próximos trimestres, vamos dizer assim. Glad, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, sempre colaborando bastante aqui com a gente, principalmente aqui no fechamento de mercado. Você será sempre muito bem-vindo por aqui. Forte abraço para você e para todo o time da GTI. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Obrigado para vocês todos e sempre que vocês precisarem a gente está aqui à disposição. Um abraço. Tchau. Super maravilha. Tchau.
É isso aí, antes da gente ir para mais um rápido intervalo comercial, só para atualizar vocês, 5 horas e 14 minutos, a gente vai entrando ali para o after, 0,74% de alta, o Ibovespa nos 103.434 pontos. E lá fora, Gabriel? Lá fora nós temos um cenário parecido, mas até com um pouco mais de altas aqui para as bolsas nos Estados Unidos. Nasdaq chegando a quase 2,5% de alta, 2,48%. Então, Nasdaq desembestou aí. Então, fechamento de mercado, já lembrando, as bolsas começaram a fechar nesta semana às 5 horas da tarde. Então, nós já estamos com as negociações encerradas nos Estados Unidos. Fechamos em 2,48% acima do meu primeiro giro de mercado aqui no Top News. Então, 2,48% para Nasdaq, S&P 500 1,75% de alta e também Dow Jones acima do 1%, 1,17% de alta. Todos os índices acima do 1%. Nasdaq destacada, claro, 2,48% de ganhos. É isso aí, então a gente vai para um rápido intervalinho comercial, na volta mais giro de notícia para vocês, tem o David aqui com a gente também, então não sai daí que a gente volta já. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. O podcast vai ser sobre educação para a geração Z. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas C-Trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta e vamos para mais um giro de notícias, falando sobre economia agora, gente. A atividade industrial segue desaquecida nesse início de 2023, segundo a sondagem industrial. A pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que os índices de produção e emprego caíram, respectivamente, de 47,9 pontos para 45,2 pontos e de 49,2 para 48,5 pontos de janeiro para fevereiro. Apesar de ser comum para o período, esse ano, a queda da produção e do emprego foi mais intensa do que nos anos anteriores. O índice de evolução do nível de estoques ficou acima da linha divisória, que mede aumento de queda, marcando 50,6 pontos em fevereiro de 2023. Segundo o CNI, o índice de intenção de investimento ficou em 53,6 pontos em março de 2023 e apresenta um recuo de 0,4 ponto na comparação com fevereiro. A redução do teto de juros de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS para 1,70% já surte efeito contrário ao esperado pelo governo na concessão desse tipo de crédito. Segundo o Globo, pelo menos 6 instituições já anunciaram a suspensão temporária da linha de crédito mercantil do Brasil, PAN, PagBank e também o Bem Promotora, Daicoval e também o Itaú. Técnicos da Caixa afirmam que a instituição terá de dificuldade de manter a oferta, pois já cobra 1,8% ao mês, uma das mais baixas do mercado. A medida foi proposta pelo ministro Carlos Lupe e aprovada na segunda-feira
pelo Conselho Nacional de Previdência Social, que tem representantes do governo, dos empregadores e trabalhadores. O colegiado estava esvaziado, sem participação de representantes dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. E a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda divulgará amanhã a primeira grade de parâmetros econômicos do governo Lula. A previsão para o IPCA 2023 deve subir e a do PIB deve cair, segundo o podcast. Os dados são atualizados na confecção do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas a ser divulgado na próxima quarta-feira. No último relatório da SPE, de novembro, inclusive, a expectativa para o PIB era de 2,1% de alta nesse ano. O IPCA era projetado em 4,6% e o INPC em 4,9%. No caso do IGPDI de 2023, a estimativa era de 4,55%. Já o IGPDI é o índice usado como o deflator do PIB. No último Boletim Focus, tivemos aí em relação às medianas as previsões para o IPCA de 2023, apontando 5,95% e para o PIB 0,89% de alta. A OPEP considera que a queda desta demanda nos preços de petróleo para a mínima em mais de um ano se deve a temores financeiros e não a qualquer desequilíbrio entre demanda e oferta e espera que o mercado se estabilize, disseram 4 delegados do grupo a Reuters. O petróleo caiu para uma mínima de 15 meses ontem, com o petróleo Brent abaixo dos $72 o barril. O petróleo se estabilizou hoje depois que foi lançada uma tábua de salvação financeira ao Credit Suisse pelos reguladores suíços. Um dos delegados que pediu para não ser identificado disse, abre aspas, é puramente motivado por questão financeira e não tem nada a ver com demanda e oferta de petróleo e a OPEP está provavelmente esperando para ver na expectativa de que a situação se normalize em breve. Fecha aspas. Bom, é isso. Deixa eu dar um recadinho aqui para vocês, né? Já que eu não nem pedi tanto assim hoje por aqui, né, seu Gabriel Monteiro? Mas deixa eu lembrar para quem está aí nos acompanhando, nos assistindo, de dar o like sempre aqui na nossa programação, tá? Se inscrever no nosso canal, inclusive, para você não perder nada na nossa programação ao vivo. Então, você que está aí nos acompanhando, dá uma conferida se você já se inscreveu no nosso canal, se você já deixou o like aqui na programação. A gente conta aí com a sua audiência. Se você acredita que a gente merece esse reconhecimento aqui pelo trabalho, pelo que a gente tem feito, então, contribua aí com a gente para que a gente consiga realmente se tornar o maior canal do mercado financeiro aqui no YouTube. Em número de visualizações já somos e precisamos bater essa meta aí no número de inscritos. Mas está vindo a TV por aí, né, seu Gabriel Monteiro? Exatamente, a mídia nacional já sabe desse feito, viu, Débora Oliveira? Inclusive, gravei um podcast hoje e destacamos esse nosso novo passo, essa nossa entrada na TV fechada. Já está em alguns dos melhores veículos de fofoca da internet, de fofoca sobre a TV como um todo. Então, entraremos na TV fechada, teremos esse novo passo e aí eu quero o acompanhamento de todos vocês que já nos acompanham aqui também na internet, no nosso YouTube, também acompanhando a nossa nova grade de programação que estreará em breve na TV fechada. Quem sabe, dona Débora Oliveira, e tem bastante projeto, novos programas, muita coisa nova sendo desenvolvida para você que nos acompanha todos os dias. Então será um passo super importante para a nossa equipe e também para o mercado financeiro nacional, que terá aí um canal de TV voltado, claro, a investimentos, negócio e economia. Débora Oliveira, é uma grande conquista. Exatamente, estou muito feliz para isso. Mas, deixa eu me despedir de você, seu Gabriel Monteiro. Ele volta amanhã aqui com a gente, vai preparar um podcast aí super legal, não é isso? Eu acho que o pessoal já sabe do meu podcast, viu, Débora Oliveira? Tava de olho aqui nos comentários, estão falando que vazou o meu áudio na propaganda. Eu tava falando justamente sobre esse podcast que eu gravarei neste momento sobre educação financeira para a geração Z. Será que a geração Z é bem educada financeiramente? Informação não falta. E eu quero até levantar essa bola para discutir com o David, porque, olha, consultoria de investimentos, a gente fala que cada dia mais está avançando e a geração Z aqui está praticamente esquecida e eu me incluo nessa geração Z porque eu nasci no finalzinho dos anos 90, então eu tô ali na geração Z ainda, viu, David? Então é difícil, a geração que tem muito acesso à informação, mas pouca educação financeira, quem diria, né? É isso aí. Então, seu Gabriel, até amanhã eu continuo aqui com o David Martins, mas antes a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta. Lembrando que a gente tem análise técnica aqui ainda hoje, fechamento de mercado, o David vai aqui comentar junto comigo daqui a pouco, então não sai daí que a gente volta já.
CNC News. Informação que gera valor. 10 bancos já suspenderam a concessão de empréstimos consignados aos beneficiários do INSS, né, e também o cartão aos aposentados, desde que o governo decidiu anteontem que o teto dos juros seria reduzido de 2,14% para 1,7%. Esses 10 bancos representam inclusive 70% do volume total de empréstimos concedidos aos aposentados. A redução já entrou em vigor a partir de hoje. David Martins, o que muda aí no cenário? Claro que para a população que precisa do crédito, isso acaba não sendo aí, né, uma boa notícia. Mas e para as instituições financeiras? Qual que é o impacto disso? Acho importante a gente lembrar que isso é uma aula prática, porque quando a gente vê o governo trazendo uma medida dessa de diminuir ali o percentual, principalmente sem um debate junto com as instituições financeiras, né, você acaba na canetada, você precifica ali o produto que é distribuído pelos bancos e você acaba fazendo esse controle de preço. Isso é o que a gente tanto fala com relação aos produtos do dia a dia, quando o pessoal fala, não, gasolina tem que diminuir na canetada, tal produto você tem que ter um controle, você tem que ter um valor máximo a ser cobrado. Será que isso funciona? É só ver este exemplo. Quando o governo diminui e deixa ali em 1,7%, né, ao mês o juros máximo a ser cobrado, o que as instituições fazem? Não vejo mais viabilidade para distribuir essa linha de crédito. Porque o risco da operação, que é baixo para o banco, mas de acordo com o ganho financeiro por emprestar uma taxa tão pequena, né, tão baixa, acaba não compensando. O que eles fazem? Decidem cortar essa linha de crédito. E com o corte da linha de crédito, quem é que acaba sofrendo mais, né? Acaba tendo o quê? Escassez desse recurso para aqueles que necessitam pegar um valor emprestado. Então, é um empréstimo que tem um risco baixo, porque você já debita ali diretamente, né, na fonte, quando a pessoa vai receber o benefício. É claro que você também, acho que assim, a livre concorrência dá a possibilidade de você sempre buscar a melhor taxa, e aí quando o governo tenta, de certa forma, tenta não, né? Aí ele vai lá e aí a gente fala do negacionismo econômico, que isso daí já é totalmente comprovado. Quando ele precifica, quando ele estipula um preço e faz isso na canetada, o tiro acaba saindo no pé, infelizmente. Então a gente vê aí as instituições falando que vão descontinuar essa linha de crédito e vão buscar outras alternativas. Nesse cenário de juros elevados, as instituições já buscam por bons pagadores, né? E aí os beneficiários do INSS são bons pagadores porque debitam na fonte, como eu já mencionei. Mas com uma taxa que não é atrativa para as instituições financeiras, elas vão buscar outras linhas de crédito dentro das instituições para que consigam, enfim, ter um resultado satisfatório. Porque a gente lembra que o juro subindo, não é assim, juro subiu, o banco vai ganhar mais dinheiro. O crédito fica mais escasso, porque será que as pessoas terão condições de honrar com esses empréstimos? A gente sabe que essa classe em si, ela consegue, mas só que será se a taxa estipulada pelo governo é atrativa para o banco? Não. É a mesma forma que acontece se for precificar, se for definir um preço para o alimento, se for definir um preço para o combustível. Será que as empresas vão se sentir atraídas aí para ter o empreendedorismo, para você distribuir aquele produto? Isso daí é comprovado, tá, gente? E novamente eu bato na tecla. Você falou muito na época da pandemia do negacionismo, né, científico. Aí é um negacionismo econômico e infelizmente a gente não vê uma grande repercussão, né? Sendo que o governo novamente faz isso, não é a primeira vez. A gente vê a Argentina que tentou fazer isso com produtos e acabou tendo uma escassez. Então, eu acho que fique de lição aí para as próximas medidas, porque o controle de preço não funciona. Uma aula prática a este caso, tá, Débora? Boa, viu, David? Boa mesmo. Bom, deixa eu só passar um resumo aqui para o pessoal do fechamento do mercado. Fechamos então com 0,74% de alta, depois, gente, de 5 dias consecutivos de queda. Ficamos nos 103.434 pontos. No dólar futuro, a queda de 0,98, moeda americana ficando aqui a 5,25. Foi Local Web que ficou aqui, ó, na liderança das altas do dia, 13% de alta.
CVC em seguida 8,14%. Aí a gente também teve outros papéis aqui do setor de varejo, Pets inclusive 8% de alta, Natura subindo 3,99%. Na ponta negativa foi Taesa, que liderou aí essas perdas depois do resultado mais fraco. O papel ficou aqui com a queda de 4,03%. Açaí Via também registrando quase 3% de queda. Deixa eu trazer aqui, hoje é quinta-feira, já dá pra gente dar uma olhada aqui no acumulado semanal do gráfico. Deixa eu trazer aqui para poder a gente dar uma olhada. Como que vai ficando aqui então esse Ibovespa na semana? Tem só mais esse pregão de sexta-feira, mas olha só. Na semana a gente tem aqui, no Ibovespa, né, Débora? Se for pro dólar não vai funcionar. Na semana a gente tem aqui, olha só, ainda acumulando já uma queda de 0,18 esse índice, tá? Até agora, mesmo com essa alta de hoje, a gente acumula uma queda na semana de 0,18, ou seja, a gente estaria partindo então para mais uma semana negativa, mais uma semana de queda aí no índice Ibovespa, né? Ou seja, março e fevereiro ficando com um cenário realmente totalmente diferente do que a gente viu em janeiro, né, David? Sim. Esse mês a gente vê muita volatilidade, né? Então, assim, a gente está o quê? Metade do mês e a gente já teve um início ali com queda, depois uma certa recuperação. O nosso Ibovespa, ele sendo aí descorrelacionado, né, com o exterior. Então, a gente teve na segunda-feira uma alta, pensando no exterior, e aqui a gente teve queda. Ontem queda geral, mas aquilo começou o dia com uma queda maior, depois uma certa recuperação. Hoje a gente já vê um fôlego aí junto com o levantamento de recurso, né, ali pelo Credit Suisse. Então a gente continua acompanhando o mercado muito volátil, sem um direcionamento definido, ainda sobre pressão inflacionária, alta de juros, e agora começam todos esses questionamentos, né, com relação à alta de juros pode impactar diretamente aí os bancos, então com esse risco sistêmico dentro dos bancos, conforme até eu mencionei na fala anterior, um juros elevado, ele vai diminuir a concessão de crédito. Então, se você vê já o segmento bancário de maneira global, com certo risco, se os bancos centrais continuarem aumentando os juros, será que isso não vai ser um empecilho a mais? Então, por isso que a gente vai acompanhar bem de perto os próximos movimentos, né? Esse aumento que tivemos hoje no Banco Central Europeu aí de 50 base points, e aí tem perspectiva ainda de pelo menos mais 1%, né, de alta, falando aí de mercado, então seria um aumento de mais 50 base points e depois mais 25 base points. Então vamos acompanhar. Estados Unidos ainda deve posicionar também em breve aí os seus juros, acompanhar também no Brasil, que o mercado já precifica pelo menos para o final agora de 2023 uma queda, mas a gente sabe que, e até tivemos fala, né, da Christine Lagarde lá na Europa, que a inflação deve perdurar aí por mais tempo. Então, bastante desafio aí e provavelmente muita volatilidade no mercado de renda variável nos próximos dias, meses, no decorrer desse ano de 2023. Isso aí. Bom, vamos lá, vamos continuar por aqui, dando uma olhada, inclusive, né, nesses setores, viu, David? Deixa eu trazer aqui contigo um pouco da repercussão desse resultado de Taesa. A gente viu que o mercado aqui foi a maior queda do dia, né? Taesa que ficou aqui com a queda de 4%, a R$ 35,75 o papel, tá aí 11 que está aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui o nosso monitor de mercado para ficar melhor para o pessoal que está em casa acompanhar. O papel foi fechando aqui a 35,75, mas apesar dessa queda que a gente acompanha agora, tá no after, né? Agora no aftermarket, a gente tem uma alta acumulada no papel de 7,10%. É algo resultado de alguma coisa, de algo não recorrente no resultado? Qual que foi a tua avaliação nesse cenário de Taesa e essa resposta, inclusive, do mercado para o papel, David? Taesa apresentou uma queda, né, no lucro com relação ao quarto trimestre de 2022. Então acabou não agradando tanto assim o mercado, mas eu vejo que o maior ponto com relação a Taesa em específico não é nem tanto o resultado, tá, Débora? É porque Taesa já é uma empresa, quando a gente vai analisar os múltiplos, uma empresa cara.
Então, assim, é uma empresa previsível quando a gente fala em termos de um portfólio de investimentos, é uma excelente pagadora de dividendos, aí o mercado agora começa a debater se ela continuará com esse volume de dividendos nos próximos anos, né? Ou se vai ser reinvestido aí em novos projetos da companhia, mas eu acredito que o maior ponto é com relação à precificação mesmo da companhia, por ser um valuation já mais esticado, e aí existem outras alternativas com a mesma característica, né, do mesmo segmento elétrico, que também vão apresentar um bom pagamento de dividendos, além desse bom pagamento de dividendos, uma possibilidade de um upside de acordo com o valor do papel. Então, a gente continua gostando, tá falando de Sarinvest, da tese de Taesa, mas aí no curto prazo deve ter uma correção por estar mais caro aí do que os seus pares. Então, a gente acredita que dependendo aí da queda, deve até fazer sentido uma entrada pensando numa carteira de dividendos, pensando aí para o longo prazo. Isso aí. Em relação às altas do dia, chamou bastante atenção aqui, tanto Local Web, né, subindo 13,04%, setor de frigoríficos também, né, não tem como a gente deixar de comentar, a gente falou bastante aqui, inclusive, no início da programação com a Ledelar, essa questão do setor de frigoríficos, mas Local Web também aqui, ó, 13% de alta. Setor de tecnologia sempre é muito impactado, inclusive, sente bastante a pressão quando a gente tem alguma pressão a mais nos DIs, né? Hoje aqui, ó, a gente tem ainda uma curva DI mais pressionada, até porque a gente tem ainda no radar essa questão do arcabouço, ainda até ser definido, né, David? Isso eu acho que vai ficar ainda fazendo preço, inclusive a curva de juros deixando isso muito claro. Mas o que pode ter puxado, ajudado um pouco esse cenário, tanto de varejo hoje, como também de tecnologia? Lembrando que, mesmo com DIs altos, a gente está tendo esse setor em alta hoje no pregão dessa quinta-feira, David. Trazendo com relação ao Local Web, né, que foi a maior alta do dia, a gente teve até um aumento de participação ali da General Electric recentemente, e isso ainda vem refletindo aí na cotação e na valorização no curto prazo, tá? Mas quando a gente analisa hoje alta, né, setor de varejo, tecnologia, sendo que a gente também teve aí, pelo menos no dia de hoje, uma alta dos juros, eu acredito que é o mercado já precificando as próximas reuniões aí dos bancos centrais e todo um esforço que deve acontecer para que o setor bancário não seja mais impactado, né? Então o mercado já precificando que será que aquela velocidade que estava sendo demandada de aumento de juros para conter a inflação, será que vai seguir esse ritmo? Ou será que vai ser um ritmo mais lento? Será que vai dar uma segurada nas próximas reuniões? Então, acredito que isso já vem refletindo já, pelo menos nesse dia de hoje, né, nesses papéis que tinham sido afetados aí no curto prazo por todo esse ruído, tanto aqui no Brasil falando ruído político, como no exterior com relação a essa inflação elevada e o aumento dos juros. No frigorífico, como nós já trouxemos aqui o Ledelar, né, ele trouxe muito bem toda a pressão aí no segmento, principalmente pensando em exportação, como isso deve beneficiar aqui o setor no Brasil, pela questão da China. Então, a gente verifica que foram papéis que tiveram alguns pontos específicos ali que contribuíram para essa alta. Mas mais um dia de volatilidade, quando a gente pega até mesmo Estados Unidos, a Nasdaq, né, que teve mais de 2% de alta, acredito também que refletindo aí principalmente esse debate que vai existir nos próximos dias com relação à alta de juros. Será que vai aumentar os juros, correndo um risco sistêmico do segmento bancário? Ou será que eles vão dar uma segurada? Será que esse aumento vai ser menor? Então isso acabou contribuindo, tanto nos Estados Unidos, como também acabou puxando aqui o Brasil nesses setores que são mais afetados pelos juros. Agora, olhando um pouquinho, já que a gente está falando de juros, né, o David, olhando um pouquinho lá para fora, nosso vizinho, a Argentina decidiu elevar o juro básico em 3 pontos percentual para 78% ao ano, depois da inflação ultrapassar os 100% em fevereiro. Uma inflação de mais de 100%, juros a 78%, ou seja, dá para encontrar uma equação de equilíbrio nessa economia argentina, David? Porque é difícil até fazer qualquer tipo de análise, né? Bom, pelo menos não vinha acontecendo aí alta de juros desde o final do ano passado, desde, né, já, acho que mais ou menos setembro tinha sido o último aumento de juros, se não me engano, se eu não estou me falhando a memória, se alguém que está aí acompanhando a gente tem a data certinho, mas hoje então a Argentina decide elevar os juros, seguindo também o comportamento do Banco Central Europeu, né?
Sim. Quando a gente vai analisar a Argentina, né, e o governo atual do Brasil muitas vezes flerta ali com políticas adotadas pelo governo argentino, a gente vê que foi vários pontos, e novamente, aquele negacionismo econômico, né, existente. Então a gente vê medidas que já foram colocadas em práticas anteriormente, que foram novamente adotadas e que a gente sabe que não traz resultado. Ou melhor, traz um resultado, mas um resultado ruim. Que é aquilo, inflação de mais de 100%, juros 78%, como você bem trouxe. E qual que é a saída? É aquilo, se um país está endividado, se o país está em situação difícil, você precisa ter medidas muito mais de... como que eu vou fazer para diminuir o custo, né, de governo? Como é que a gente vai fazer ali um controle fiscal? Claro que uma situação dessa é muito difícil, tá, gente? Já com uma inflação de 100%, com juros tão elevados, com a população passando tanta dificuldade, né, se torna ali já um cenário apocalíptico. Mas é aquilo, foi novamente medidas adotadas que lá no passado não deram certo, foram colocadas em práticas novamente e só trouxeram aí sinais ruins econômicos para os nossos irmãos. É muito triste a gente ver isso acontecendo, é difícil até mesmo pensar numa solução no curto prazo. A Argentina, infelizmente, tem um histórico, né, de calote aí na dívida, e até a gente, enfim, fala aqui no mercado muitas vezes a cada 10 anos a Argentina acaba quebrando, infelizmente. Eu acho que o Brasil tem que olhar para os irmãos e, ao invés de muitas vezes flertar com algumas medidas que foram praticadas pelo governo lá e praticar aqui, a gente tem que fazer muito bem o inverso, né? Novamente batendo essa tecla aí do negacionismo econômico. A gente tem que pensar muito em reduzir o custo, né? Reduzir os gastos aí governamental e aí sim a gente ter esse controle fiscal para que a inflação não suba tanto e aí a gente não precise subir os juros e quem sabe a gente já comece a ver uma sinalização de queda. Mas, pelo menos alguns estudos, alguns papers que eu fiz de leitura recentemente, a gente vê um cenário, e até meu próprio boletim Focus do Banco Central, a gente viu a expectativa de inflação sempre com revisão para cima, a gente vê projeção de PIB sempre com expectativa ali, né, de diminuição e correndo até um certo risco de recessão. Então a gente tem que acompanhar bem de perto, porque isso tudo só é prejudicial para a população e quem acaba sofrendo mais é a população que mais necessita, né, a população mais carente. Porque quando a gente, pelo menos falando de Brasil, quem é investidor, quem tem recursos, hoje está vivendo de rentismo. Hoje tem aplicações pagando aí 15, 16, 17, 18% ao ano. A Argentina, será que alguém tem coragem de aplicar no Tesouro Argentino, ganhar 78%? É que você sabe que vai tomar um calote. Então ninguém se arrisca, né? Eu acho que, infelizmente, novamente, é muito triste e que sirva de lição para o Brasil, para que não tenha medidas parecidas, né? E que a gente não mergulhe de vez aí numa crise, porque a gente já vive uma situação também bem delicada, porque a gente teve inflação ano passado elevada, a gente está com uma inflação novamente acima da meta, juros altos que desestimula, né, o empreendedorismo, fica uma situação muito mais difícil, enfim, de maneira geral. É isso aí. Bom, a gente vai para o rápido intervalo comercial. Na volta a gente fala um pouquinho mais sobre mercado para todos vocês. Lembrando que hoje é quinta-feira, hein, gente? Nossa programação aqui tem Débora Flix hoje, tem Papo de Dinheiro aqui hoje com o Felipe Miranda, inclusive, CEO da Empíricos. Eu e a Bruna Alemann, a gente conversou com ele, só para dar um spoiler aqui para vocês, tá? Comportamento do investidor brasileiro, renda variável, como que tem sido isso? Mas é logo mais, gente. A gente já está aqui no Top News, não sai daí que a gente volta já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. PMC News, informação que gera valor. Pois é, estamos de volta, gente. Olha lá, no After, o Local Web aí ficando com 13,04 de alta, liderando altas a R$ 6,76. Taesa reduziu um pouco a perda, mas ainda 4% de queda. A gente, né, ficando aqui no dólar futuro, deixa eu mudar aqui o gráfico, estava no gráfico semanal. O dólar futuro a gente teve uma queda aqui de mais de 1%. Opa, tempo do gráfico aqui, ó. Diário, para poder a gente ter a noção. A gente ficou a R$ 5,24 aqui nesse After, ainda 0,74. No Ibov, 103.434 pontos. É isso. Setor de varejo é outro setor que a gente está bastante, né, tem colocado bastante no radar, setor bem pressionado, inclusive. A gente falou um pouco ali com mais cedo, viu, David, com o Glatt lá da GTI sobre essa injeção aí de investimento do Mercado Livre. Diante desse cenário que a gente tem, né, Mercado Livre investindo de um lado, temos aqui no meio o nosso mercado aqui, as nossas varejistas. Na outra ponta, não dá para deixar de considerar esses e-commerce chineses que também vem tomando bastante espaço, né, aqui no Brasil. Qual que é o maior risco nesse momento para o varejo local? Se correr assim, dá para poder acompanhar a velocidade com que esses outros gigantes do mercado estão conseguindo dominar o mercado brasileiro? Porque hoje em dia, quando você ouve alguém falar assim, nossa, eu comprei alguma coisa, eu comprei nos 2 grandes, né, e-commerce chineses, eu não vou fazer propaganda porque eles não estão patrocinando aqui a gente. Mas você não ouve muito falar em Via, Magazine Luiza, entrei na Magalu para fazer uma compra. Você não ouve isso, né? É quando a gente, e novamente, quando eu trago a experiência de consumidor, passando ali por loja física, né, de Magalu, de Via, falando ali de Ponto Frio, Casas Bahia, é um volume tão pequeno, pelo menos aqui em São Paulo, na Zona Sul, de pessoas circulando. Então, quando a gente vai, principalmente para a tecnologia, né, quando a gente vai para o e-commerce, a gente vê que, Mercado Livre, a gente vai falar de Amazon, e aí também essas empresas da China, né, entrando cada vez mais forte. Então, as empresas brasileiras, a gente vê que vai ser um investimento muito forte, principalmente em tecnologia. É difícil você competir, principalmente quando a gente está falando de uma importação chinesa, né? Então a gente vê que assim tem muitos desafios e além de serem já, se a gente for analisar pela própria Magalu, uma empresa que é precificada assim com múltiplos bem esticados na nossa bolsa. Então, quando a gente vai analisar o market share do nosso mercado, quem que é o líder? É o Mercado Livre. Quem está em segundo lugar? É a Amazon. Então a gente está falando aqui de uma empresa, né, argentina, uma empresa aqui latino-americana, e depois a gente está falando de uma empresa americana.
eu vejo que as empresas, esse nicho, quando a gente pega principalmente que a Americanas acabou deixando, né? Para onde que vão plugar ali esses investidores, para onde que vai plugar ali os consumidores? É claro que a empresa ainda não quebrou, né? Ela continua de pé, tem a possibilidade do investimento dos sócios ali da 3G para manter a operação ela continua de certa forma, mas será se o maior volume de clientes e até mesmo de investidores, falando aqui um pouco mais do nosso lado, eles estão migrando para Magalu, estão migrando para Via, ou eles estão buscando ali papéis como o próprio Mercado Livre? Vai até o ponto que eu trouxe ali para o Glatt, né, falando que assim, ambas são empresas caras, mas se a gente for pegar Mercado Livre, ela vem entregando. Quando a gente já pega Magalu, quando a gente pega Via, já vem com resultados já não tão satisfatórios. Claro que existe um risco maior, mas pelo lado do investidor há também um maior upside, né? Porque se essas empresas conseguirem uma reestruturação, talvez elas consigam uma valorização maior do que a Mercado Livre, que é algo já mais previsível, falando de mercado hoje. Eu vejo que é um setor assim, que tem muitos desafios, tanto pelo dia a dia, falando ali das empresas, mas também com vários aspectos econômicos que acabam influenciando, como a própria curva de juros, né? E a gente sabe que esse setor, até quando a gente teve o início ali, quando teve a vitória do governo Lula, a gente viu já papéis como varejo nos primeiros dias subindo de forma bem consistente, com a expectativa de uma retomada, de uma de juros, como foi lá o primeiro governo do Lula, né? Onde a gente viu um aumento na quantidade de pessoas ali tendo acesso e movimentando a economia. Mas aí quando a gente já vê nesse momento atual, onde a gente vê vários desafios de contexto global e o Brasil inserido, né? Principalmente com relação à inflação elevada, com aumento de juros. O Brasil, por mais que tenha iniciado a lição de casa primeiro, será que a gente consegue baixar os juros, sendo que Europa e Estados Unidos, consequentemente, elevando? Qual que vai ser o atrativo para o investidor estrangeiro estar aqui, sendo que lá onde eu posso investir nos Estados Unidos, num título do governo norte-americano, onde é o maior título mais seguro do mundo, e a gente vai analisar a diferença de taxa, se ficar muito baixa, né? Qual que vai ser o conforto para ele investir aqui no Brasil? Vai acabar migrando os investimentos para o exterior. E por que isso acaba sendo negativo? Porque se a gente tiver uma migração de investimento lá para o título do Tesouro dos Estados Unidos e a saída de dólar aqui do país, a gente consequentemente vai ver o quê? Uma escassez de dólar, consequentemente a moeda norte-americana tendo uma baita valorização. E isso impacta diretamente na nossa inflação, porque o Brasil ele exporta muito. Então, importa bastante, ele exporta matéria-prima, mas ele acaba importando o produto acabado. Então, se a gente tiver um impacto na inflação, novamente aquilo, é alta de juros. Então, muitos desafios aí, tanto para todas as empresas, né, de todos os segmentos, mas o varejo eu vejo um desafio aí adicional pela questão do momento que a gente vive de alta de juros, e isso vem impactando, enfim, o nosso consumo, né? A gente prefere, no momento, se sentir mais confortável, fazendo uma compra ali de uma TV, um celular, um notebook, ou nesse momento é você deixar o dinheiro, quem tem hoje caixa, né? Deixar o dinheiro ali guardado, esperando um pouquinho, fazendo um investimento para, hoje, na renda fixa, tendo um caminhão de taxa de juros, para comprar quando o mercado tiver uma perspectiva melhor. A gente não sabe se o Brasil chegará a ter uma recessão, os Estados Unidos entrará em recessão, e isso, consequentemente, pode impactar até o emprego, né, de maneira geral. Então, muitos desafios aí para o setor de varejo, e acho que assim, o investimento da Mercado Livre é tentando aumentar cada vez mais o seu share aqui no nosso país, e é uma gigante que tem uma excelente operação e cada vez mais deve trazer mais qualidade. É isso. E David Martins, acho que ficou um recado mais do que dado aí para todo mundo, né? A gente vai chegando aqui o finalzinho do nosso fechamento de mercado. Quero muito agradecer a tua participação aqui sempre conosco toda quinta-feira, David. Semana que vem eu não estarei aqui com você, porque eu vou sair de férias, mas o Gabriel Monteiro vai estar aqui tocando, né, a lojinha junto com você. Então já me despeço. Depois das férias a gente se encontra aqui no Ao Vivo de novo.
Mas amanhã por aqui a gente se encontra. Muito obrigada, David, sempre. Por nada, uma excelente férias, né? Aproveite. Obrigada. Porque com toda essa volatilidade do mercado a gente tem tido bastante trabalho. Então aproveite e descanse, porque com certeza aí na sua volta o mercado não deve parar, vai continuar cada vez mais, com muita notícia, e a gente tem que acompanhar bem de perto aí para cada vez informar melhor aí os nossos investidores, né? É isso aí. Então, obrigada mesmo, viu, David? Por nada, boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que a nossa programação não para por aqui não, hein? Hoje tem o quê? Débora Flix, como eu falei para vocês. Então, ó, tá chegando aí na nossa programação o Papo de Dinheiro com ele, Felipe Miranda, fundador e CEO da Empíricos. A gente conversou, eu e a Bruna Alemann, minha parceirona aí do Papo de Dinheiro, conversamos com o Felipe sobre renda variável e o comportamento dos investidores na Bolsa de Valores brasileira. Tem uma regra para investir? Né? O que é exatamente, o que tem sido esse mercado aqui brasileiro? Então você acompanha isso agora logo na sequência com o Papo de Dinheiro que está chegando e eu volto amanhã ao vivo a partir das 10 horas da manhã aqui com vocês. Tchau, tchau, pessoal!